Esse programa contém material explícito, incluindo linguagem ofensiva. Aconselhamos o espectador a ser criterioso. É a primeira organização terrorista verdadeira dos Estados Unidos e mistura violência com ódio. Um judeu é pior que um negro. É uma herança passada de pai para filho e tem um objetivo principal. Supremacia branca! Supremacia branca! Supremacia branca. Os judeus são parasitas. Se um cachorro morde, ele é castigado. É isso que sinto pelas outras raças. Uma geração nova e extremista retomou a mensagem radical da KKK. Eu sou o racista grande e mal, cheio de ódio. Eles são os Imperial Clans of America, a IK. O novo rosto da Ku Klux Klan. Dane-se! Morte antes da desonra. Preferimos morrer a fazer algo em que não acreditamos. Supremacia branca! Território de gangues. Clã de assassinos. Louisville. Lá do Kentucky Derby. Com as mansões luxuosas e as margens do rio Ohio, é o retrato do charme sulista. O espírito de luta sulista pode ser visto por toda a parte, onde a bandeira confederada simboliza o orgulho rebelde. Mas uma força mais sombria repousa fora do campo de visão, no retorno de uma irmandade infame, a Ku Klux Klan. A Klan é o grupo terrorista mais antigo dessa nação. Fundada no século XIX, a Ku Klux Klan, ou KKK, existe em 39 estados americanos e tem mais de 12 facções no exterior. O nome vem da palavra grega Kuklus, que significa círculo, e da palavra escocesa clan, que significa família. Todos são mestiços pelo país afora. E ninguém é branco, ninguém é negro, ninguém é mexicano. Eles são o meio disso tudo. Você olha para a Klan e, basicamente, tudo se resume a ódio fanático. Esses grupos da Klan tendem a atrair pessoas com todos os tipos de problema, normalmente meio que transbordando de ira. A gente não tolera gay, a gente não tolera judeu e com certeza não vamos tolerar você. Supremacia branca! Agora, 34 grupos reivindicam o manto da Klan. Uma das facções mais fortes da KKK são os Clãs Imperiais da América, ou IKA. Eles mantêm a posição de segunda maior organização da Klan nos Estados Unidos. Assim como a Klan, a IKA se considera uma organização cristã e diz que a Bíblia apoia a crença de ódio dela. A Bíblia proíbe a mistura racial em vários lugares, e o próprio Cristo proibiu. E se continuarmos com isso, a raça branca vai desaparecer. A Bíblia não é para os asiáticos, mexicanos, mestiços, negros ou qualquer outra raça que não é branca. O quartel-general da IKA está aqui, isolado nas montanhas arborizadas do Kentucky, próximo a Louisville. Conhecido como O Complexo, ele é o centro de atividades da IKA. Eu moro aqui. Ron Edwards é cofundador da IKA. Nome: Ron Edwards. Gangue IKA. Edwards acredita que uma clã maior significa mais força para alcançar a supremacia branca nos Estados Unidos. A KKK só costumava admitir cristãos protestantes do Sul. Mas Ron achou isso muito limitante. Ele decidiu permitir a adesão de qualquer pessoa branca, independente de religião, que odeie outras raças. O aborto é um genocídio da raça branca. Eu queria muito abrir isso para juntar toda a nossa gente, independente de serem ateus, cristãos, batistas, católicos, protestantes ou odinistas, simplesmente para juntar todo mundo. Ron fez da sua casa, o complexo, um santuário para todos os tipos de supremacistas brancos. A IKA se reúne aqui abertamente há 7 anos, apesar dos detalhes dessas reuniões serem guardados cuidadosamente. O complexo de 6 hectares é cercado por arame farpado.
O forte esquema de segurança é responsabilidade da milícia da IKA. Esse é o nosso principal posto de segurança na entrada da frente. Qualquer um que esteja entrando ou saindo precisa parar aqui e ser revistado. Revistamos os veículos, as pessoas. Nada de drogas, nada ilegal. Joel Guedes, de 21 anos, é um recruta recente da IKA. Nome: Joel Guedes. Gangue IKA. Posição: Cavaleiro Falcão. Criado como metodista, Joel se juntou à clã aos 19 anos. Ele foi atraído pela filosofia aberta de Ron Edwards. Eu olhei grupos diferentes, mas gostei mais dos ideais e crenças do IKA. Ele subiu rapidamente as escadas da IKA e chegou à posição conhecida como Cavaleiro Falcão. Cavaleiro Falcão. Agente de segurança. A IKA é estruturada como uma organização paramilitar. Os recrutas vêm ao complexo para serem educados sobre os ensinamentos da supremacia branca. Eu digo às pessoas, George Washington não cruzou o Delaware com um navio de haitianos. Desde o início, os recrutas são doutrinados com expressões de ódio fanático. Isto aqui é a bandeira dos judeus. Normalmente, quando temos eventos grandes, as pessoas limpam os pés, cospem, fazem o que quiserem fazer antes de entrarem num posto de segurança. É para isso que ela está aqui. Todos da IKA, todos os skinheads, todos nós odiamos judeus. Mas Ron Edwards e seus recrutas alegam não estar engajados em uma guerra efetiva contra as outras raças. E que os antigos linchamentos e terrorismo não são a missão deles. Não, somos a clã dos anos 20, 40, 60 ou 70. Nós da IKA jamais dissemos a ninguém para sair e matar ou enforcar alguém. Não estamos lá fora espancando pessoas. Somos não violentos, mas se mexerem com a gente, podemos ser. Todos os anos, centenas de homens da clã, skinheads e outras supremacias brancas se dirigem em bando ao quartel-general da IKA para se preparar para a derradeira guerra racial e celebrar a força branca. Qualquer um que odeie judeus, negros e gays está do nosso lado. Num evento de 3 dias chamado Festival Nórdico. Os recrutadores da IKA trabalham ativamente nas multidões, vendendo a nova cara da clã. Vamos continuar recrutando para que, se eles decidirem se meter com a gente, possamos acabar com mais deles. Ela realmente tem sido considerado o clã skinhead. Jared Hensley, de 27 anos, era um desses recrutadores. Nome: Jared Hensley. Gangue. Ex-membro da IKA. Posição: Grande Titã. Ele é coberto de tatuagens que anunciam suas credenciais de membro da raça soberana. A cruz da clã queimando. A águia alemã segurando a suástica. Os raios da SS. Natural de Ohio, Jared teve o primeiro contato com a clã em 2001 e ficou intrigado com a doutrina progressista de Ron Edwards. Eles tinham as duas partes na mesma organização, a skinhead e a clã, e foi isso que me atraiu. Naquele mesmo ano, Jared se uniu à IKA e se tornou um dos membros mais dedicados e leais de Ron Edwards. Mas seu apoio à visão da IKA mudaria radicalmente numa noite sulista de verão. Brandenburg, no Kentucky, a 64 quilômetros de Louisville. Era julho de 2006. Jared Hensley e 3 outros membros da clã, Andrew Watkins, Josh Coles e Matt Roberts, estavam recrutando agressivamente novos membros na feira do condado de Meade. Esses 4 indivíduos têm fichas criminais, 3 deles por agressões violentas a pessoas. Os homens estavam trabalhando duro na feira, entregando panfletos e deixando claro às pessoas que eles eram da clã. Enquanto recrutavam, eles alegam ter visto um casal adolescente discutindo. Para os homens da clã, a garota parecia ser branca, mas o seu namorado, Jordan Groover, de 16 anos, parecia ser latino. Jared e Andrew interromperam a discussão e então voltaram a atenção ao jovem.
Começou uma briga por acaso, ele não era branco e nós fomos presos. Jared se recusa a falar mais sobre isso para a câmera. Mas, segundo o relatório policial, Jared e outro membro da IKA derrubaram Groover no chão e começaram a espancá-lo e chutá-lo com botas com ponta de metal. Isso mostra a ousadia desse ataque. Foi em público, numa feira do condado, com policiais por toda parte. Morris Diz é o fundador do Southern Poverty Law Center, ou SPLC. Eles rastreiam e processam grupos radicais pelo país todo. E quando a polícia fez a prisão, Watkins disse: "Ei, por que vocês estão me prendendo? O latino ilegal está ali, no chão." Groover foi levado ao hospital com um maxilar e um braço quebrados, costelas quebradas e vários cortes e contusões. Ron Edwards foi chamado no quartel-general da IKA e ficou sabendo da agressão envolvendo os membros. Eu não sabia que eles estavam lá. Edwards diz que não teve nada a ver com o ataque. Outros discordam. Apesar de Edwards não tê-los mandado a essa feira, ainda assim ele era responsável. O que aconteceu em seguida ameaçaria a própria existência da IKA. Louisville, no Kentucky. Lar dos 2 minutos de corrida de cavalos mais emocionantes. Também é lar de uma nova facção da Ku Klux Klan, conhecida como IKA, Clãs Imperiais da América. O grupo combina algumas das antigas tradições da KKK com uma filosofia própria. A raça branca precisa ser preservada e protegida. A raça branca é a única raça que tentou se reproduzir até a extinção. A Bíblia proíbe a mistura racial em vários lugares. E se continuarmos com isso, a raça branca vai desaparecer. Essa solidariedade radical e essa crença ardente em que somente o branco é certo liga diretamente a IKA moderna aos antepassados encapuzados. A KKK existe desde a Guerra Civil. Em 1865, ela foi fundada por veteranos do Exército Confederado, no Tennessee. Eles lutavam contra a reconstrução e qualquer forma de direitos iguais para os negros. A base da Klan cresceu no sul dos Estados Unidos e se tornou famosa por linchamentos, incêndios e agressões. Por um lado, a Klan foi responsável por reverter a reconstrução radical e, essencialmente, tornar possível a instauração das leis de Jim Crow. Em 1871, a KKK foi proibida pelo Congresso e se escondeu. Mas ressurgiu após a Primeira Guerra Mundial, quando imigrantes europeus começaram a entrar nos Estados Unidos em massa. Em 1920, ela se tornou muito forte politicamente, não só em relação às pessoas negras. Obviamente, a Klan dos anos 20 alcançou quase 4 milhões de membros. À medida que a Klan cresceu, também cresceu o desejo de violência. 31 de março de 1921. Tulsa, Oklahoma. Um homem negro foi acusado de atacar uma mulher branca. Uma multidão furiosa, incluindo membros da Klan, invadiu um bairro totalmente negro e começou a saquear e incendiar residências e comércios. 26 negros foram assassinados, junto com 10 brancos. 35 quarteirões de Tulsa ficaram em ruínas. Menos de 3 meses depois, a KKK teve a sua primeira reunião pública em Tulsa. Os números da Klan caíram durante a recessão e a Segunda Guerra Mundial, mas voltaram a crescer durante o movimento dos direitos civis dos anos 50 e 60. A Klan justificava suas ações usando os piores estereótipos raciais. Negros estavam estuprando muitas mulheres brancas e basicamente fazendo piada do modo sulista de vida e fazendo muitas coisas ruins.
Em 1963, estima-se que a clã chegou a 30 mil membros. Naquele mesmo ano, a KKK lançou bombas incendiárias em uma igreja batista em Birmingham, no Alabama, e matou 4 meninas. O crime chocou a nação e fez com que o FBI fosse atrás do grupo extremista. Em 74, os membros da KKK caíram para 1.500. Mas isso não impediu a clã de cometer mais um ato de terrorismo descarado. Em 81, 2 membros da clã em Mobile, no Alabama, sequestraram e lincharam um jovem negro de 19 anos, em retaliação a um assassinato não resolvido de um policial branco. Os membros da clã foram julgados e considerados culpados. Um foi sentenciado à prisão perpétua. O outro foi executado. Pelos Estados Unidos, o número de membros da KKK caiu novamente. São vários pequenos grupos espalhados. Umas 34, 35 organizações da clã com nomes diferentes e todas dizem: nós somos a verdadeira clã e essas outras são intrusas e falsas. Mas as sementes do ódio estavam indo além do sul. No início de 1980, Ron Edwards e sua família estavam morando no bairro perto do Park Humboldt, no lado oeste de Chicago. Uma diferença brutal do bairro totalmente branco do sul da Califórnia, de onde ele havia vindo. Era como um gueto, sabe? Uma vizinhança realmente perigosa. Ele sentiu na pele a violência entre gangues hispânicas e brancas. Um dia eu tive que brigar com vários Latin Kings até chegar em casa. Eu nunca tinha tido nada contra nenhuma outra raça, mas de repente percebi que estava sendo atacado por ser branco e basicamente foi isso. Aos 15 anos, ele se juntou a uma gangue com tendências à supremacia branca. Eu fui para casa com buracos de bala nos vidros do carro, feitos por porto-riquenhos quando estava voltando do trabalho. Eles tentaram atirar em mim. Eu levei 9 facadas, fui apunhalado 3 vezes com um furador de gelo, fui esfaqueado na cabeça, levei 38 pontos. Daí, em 86, Billy, o irmão de 20 anos de Ron, se meteu em uma briga com membros de uma gangue hispânica. Ele tinha ido buscar a namorada e eles apareceram e começaram a brigar. Billy estava batendo em 3 deles e um deles atirou com uma 45 no carro e com uma 32 no peito dele. Billy morreu no hospital na mesma noite. Billy era o amor da minha vida e nós éramos tão próximos que quando ele morreu, abriu um buraco no meu coração. Eu meio que enlouqueci por quase um ano. Endurecido pela dor, Ron se voltou à clã em 89, atrás de vingança pela morte do irmão. Eu tinha visto um programa chamado Race and Reason na TV a cabo. Tem muitos judeus nojentos por aí. Que tal um pouco de supremacia branca? Era a clã e eles estavam falando de certas coisas. Salve a ordem! Salve Vitória! Ron se juntou à gangue, abraçando a ideologia da Ku Klux Klan. Que os brancos são os escolhidos e que o homem branco deve se unir ou estará sujeito à extinção através da mistura racial. Você precisa estar na clã para poder ser alguma coisa. Em 91, Ron se mudou para o Kentucky, onde a clã continuava mantendo uma influência forte. Lá, ele rapidamente subiu pelas fileiras da Federação dos Clãs, ou FOK. Esse país precisa de uma lavagem. 5 anos depois, a FOK se desfez por causa de divergências internas. Mas Ron se recusou a abandonar a visão de uma América do Norte 100% branca. Eu disse, bom, eu não me juntei à clã para sentar numa cadeira de balanço e descansar o resto da vida, sabe? Me juntei porque acredito nisso. Naquele ano, Ron se encontrou com vários membros do alto escalão da FOK. Nós organizamos um encontro em Paducah, no Kentucky, e acho que veio gente de 14 estados diferentes. Eles decidiram formar a IKA, uma nova clã que sobreviveria e prosperaria no século XXI. Ron foi votado para liderar a IKA como Mago Imperial. Mago Imperial, líder.
Imediatamente, ele implantou a doutrina para a nova clã. Ron acreditava que a união fazia a força. Ele convenceu os outros membros da clã que todos os supremacistas brancos deveriam se unir sob a bandeira da IKA. Eu continuei dizendo, precisamos de união. Aceitamos os neonazistas, a clã conservadora, todos eles, porque o foco principal é que todos os brancos devem trabalhar juntos. Em setembro de 97, a IKA se tornou pública com uma reunião em Edville, no Kentucky. Mas Ron pensou em pegar a cara pública da IKA e escondê-la. Fazer uma reunião pública não faz bem algum. Só faz a gente parecer ruim. Mas se fizermos uma reunião privada, podemos controlar quem vem. Em 2000, Ron lançou o primeiro festival nórdico, permitindo apenas supremacistas brancos. Nós sempre organizamos o festival nórdico no final de semana do Dia da Lembrança. Fazemos churrasco, ouvimos música, temos palestrantes que pregam o que desejarem e Ron não os censura. É ódio querer que sua mulher, sua namorada, sua mãe possam andar pelas ruas sem medo de serem atacadas brutalmente por negros? Não! Ron lançou uma norma para seus membros modernos da clã. Armem-se. Se alguém aparecer e atirar em você ou tentar tirar a sua vida por causa do que você acredita, você deve se cuidar. Faça isso, mas só faça se for necessário. A mensagem de Ron foi clara. Prepare-se para se defender. Aumente a força da raça branca e não chame a atenção. As táticas funcionaram. Em 2000, a IKA estava a 1000, com 30 seccionais em 15 estados e 5 em outros países. Em 2001, Jared Hensley se juntou à IKA. Um skinhead com uma ficha criminal por agressão e o gosto pela violência. Muitas vezes ele se rebelou contra o desejo de Ron de manter a discrição. Sou mais o tipo de pessoa que bate de frente. Em 2005, Jared já havia se tornado um membro do alto escalão da IKA. Mas esse homem da clã era uma bomba relógio. E uma certa hora ele acabaria explodindo. Se a polícia não tivesse aparecido, eles o teriam matado. Os Clãs Imperiais da América, ou IKA. A segunda maior organização da clã nos Estados Unidos. O seu quartel-general é extremamente bem protegido e fica nas florestas do interior do Kentucky, perto de Louisville. É lá que a nova cara da KKK está se preparando para a luta contra os não-brancos. Mais cedo ou mais tarde, esse país terá uma guerra civil. Estamos ganhando mais membros que o normal por causa de algumas situações. Imigração. Obama, sabe? O país está como um barril de pólvora no momento. Está tudo tão tenso que qualquer coisinha pode iniciar até uma guerra racial. E todos os grupos vão participar. A nova clã acredita que o principal inimigo deles é um governo secreto comandado por um grupo judeu chamado Zog. Zog significa governo ocupado por sionistas. É a crença em que os judeus comandam o governo, o Banco Central, a mídia e controlam o país. Por que você me odeia? A IKA pensa que a raça branca está sendo atacada e precisa se unir para destruir Zog. Ou acabará extinta. Supremacia branca! Estamos caindo rápido. E se não fizermos nada a respeito, estaremos condenados. Os membros da IKA seguem os modelos de vestuário do exército. A IKA usa UDBs. UDB, uniforme de batalha. Não vestimos túnicas como a maioria das clãs. Quer dizer, usamos túnicas, mas somente em cerimônias. Também como o exército, os uniformes da IKA vêm equipados com armas de fogo. Cavaleiros falcões armados ou guardas podem ser vistos por todo o complexo. Eles são um elo importante dentro da hierarquia rígida da IKA. A ordem é definida por títulos secretos que existem há mais de um século.
A maior autoridade da IKA é o Mago Imperial, Ron Edwards. Ele é o imperador que está no comando onde quer que a IKA esteja, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. O próximo em comando é o Clalife Imperial, o equivalente ao vice-presidente para a IKA. Se alguma coisa acontecesse ao Mago Imperial, ele subiria e assumiria o controle. Abaixo do Clalife estão os Grão-Dragões, que comandam uma região, um estado. Os Grão-Titãs são os comandantes de um distrito dentro de um estado. Abaixo deles estão os gigantes. Depois vêm os Cíclopes elevados que lideram os Claverns. Claverns, reuniões secretas da clã. Costumavam ser em igrejas, cavernas, tribunais ou celeiros, onde ninguém soubesse que a clã estava se encontrando na época. Sigilo faz parte da identidade da clã há muito tempo, e a IKA não é exceção. Eles têm um tesoureiro que faz a contabilidade, mas ele só mantém os documentos tempo suficiente para decorá-los. E eles queimam tudo logo depois para terem certeza. Eles não mantêm documentos de coisa alguma. Mas há maneiras que os membros da IKA usam para anunciar a afiliação deles para o mundo. Isso inclui tatuagens. Isso é herança e crença. Ela não está aí exclusivamente para intimidar os outros, mas é o que acreditamos e usamos para mostrar que nos orgulhamos de nossas crenças. Clãs Imperiais da América 33-6. A maioria dos membros tem o símbolo 33-6 tatuado no corpo. Quando a polícia estadual me pergunta, digo que é meu número da sorte. Mas é o nosso código da clã. K é a 11ª letra do alfabeto. 3 vezes 11 dá 33, que significa KKK. O 6 simboliza a 6ª geração da clã, que é como a IKA se identifica na história da gangue. As tatuagens não se limitam a símbolos da clã. Símbolos de todos os tipos de supremacia branca são comuns. Esse é o carrasco e diz Justiça Ariana, morte a Zog. Aqui eu tenho um soco inglês e uma faca, a caveira da morte da Alemanha nazista, uma suástica, uma teia. A maioria dos membros também tatua o brasão da IKA. O brasão contém símbolos tradicionais da KKK, que datam de mais de 100 anos, incluindo a Crosswheel. Crosswheel, cruz dentro de um círculo. A Crosswheel é a cruz cristã formada por 4 Ks, que simbolizam os Knights da Ku Klux Klan. O círculo vermelho é o sangue das pessoas brancas. O losango branco é a raça caucasiana. Embaixo do escudo estão os feixes romanos com os machados. Os feixes representam a unidade. Um pode ser quebrado, mas juntos são indestrutíveis. Eu tenho o brasão da IKA aqui e normalmente só os pet holders têm permissão para tatuar o emblema. Pet holder, membro vitalício. E isso mostra que eles são mais dedicados, mais leais e que juraram ficar aqui até morrerem. Então é por isso que eu tenho essa. Os recrutadores da IKA são extremamente seletivos. O candidato precisa preencher um questionário extenso, dando informações sobre ele mesmo e o cônjuge. Ele deve jurar que é caucasiano e que nunca teve nenhum relacionamento interracial. Se aceito, ele se torna um Ghoul. Ghoul, membro em experiência. Todo mundo tem pelo menos um ano antes de ser nomeado cavaleiro e tal. E nesse período você é testado constantemente e aprende. Você precisa aprender bem o lado histórico e religioso antes de se tornar um membro pleno. Ghouls se comprometem a manter a ficha criminal limpa, a se manterem afastados das drogas e a preparar corpo e alma para as guerras raciais que virão. Eles continuam Ghouls até que o Mago Imperial ache que estão prontos para se tornarem membros plenos da clã. Você trabalha para subir, e quanto mais você faz e mais tempo você fica lá, mais respeito você ganha e mais você sobe nas fileiras. Todos pagam uma anuidade de $40, que sustenta as operações da clã, incluindo o Festival Nórdico.
Por 3 dias, skinheads, membros da nação ariana, anarquistas brancos e outros homens da clã de todo o país vivem em uma vila improvisada. Morte e derramamento de sangue estão chegando. As mercadorias à venda aqui pregam mensagens de ódio. Salve Vitória! O festival é classificado como um assunto familiar e inclui crianças. Às vezes temos 20, 30 crianças por aí brincando. Todo mundo traz os filhos. O festival culmina quando ateiam fogo a uma cruz e uma suástica. Homens da clã, formem uma fila única. A cerimônia ritual é considerada sagrada pela IKA. Nós estamos nesse círculo para iluminar a palavra de Cristo, guardião da chama. Você aceitará essa chama e a passará para o seu irmão ou irmã? Sim. Nessa filmagem raramente vista na TV, a IKA permite que nossas câmeras capturem o ritual anual da primavera de incendiar a cruz. Homens, parem! Por Cristo! Por Cristo! Pela raça! Pela raça! Pela IKA! Pela IKA! Para a cerimônia, uma cruz de aço é envolta em tecido, encharcada de querosene, e daí é incendiada. Não deem as costas à cruz. Agora gostaria de pedir ao Sr. Shelley que nos lidere numa prece. Nosso Pai Celestial, agradecemos por este lindo dia. Apesar da chuva e do granizo, tivemos um arco-íris. Enquanto a cruz queima, há um momento de silêncio. Depois, todos fazem a saudação nazista. Os clãs imperiais da América, a IKA. Um dos grupos supremacistas brancos mais poderosos do país e o novo rosto da Ku Klux Klan. Julho de 2006. Brandenburg, no Kentucky. O oficial de alto escalão, Jared Hensley, e 3 outros membros estavam recrutando novos homens para a clã, na feira do condado de Meade. Quando você sai do período de experiência e se torna um membro vitalício, você é o seu próprio líder. E até mesmo os membros sem experiência tentamos ensiná-los a recrutar. Jared e seus colegas da gangue tinham bebido. Perto das barracas de comida, cruzaram com um jovem chamado Jordan Groover, de 16 anos. Jordan tinha a pele escura e pareceu latino aos membros da IKA. A gangue alega que o adolescente indígena estava brigando com a namorada branca. Eles o viram, se aproximaram, o provocaram, jogaram uísque na cara dele. Eles o derrubaram no chão, 2 deles o chutaram na cabeça, quebraram o maxilar dele, algumas costelas, e se a polícia não tivesse aparecido, eles o teriam matado. Jared e seu cúmplice foram presos pelo crime na hora. Ambos se declararam culpados por agressão e foram sentenciados a 3 anos na prisão. Para Jared, a prisão foi um choque. Te dizem o que fazer, quando fazer, como fazer, quando acordar, quando comer, o que comer. Jared acabou cumprindo somente 2 anos. Mas a SPLC, que rastreia grupos extremistas, não pretendia deixar a história acabar por aí. O caso Jordan Groover é alarmante porque mostra o tipo de violência que esses grupos direcionam às minorias. Também é alarmante porque mostra o efeito da infusão, da mistura de skinheads violentos, skinheads insensíveis com botas de ponteira de metal acostumados à violência, com grupos tradicionais da clã. Danem-se! A SPLC queria enfraquecer a IKA atacando o líder da organização, Ron Edwards. O mais preocupante em relação à IKA é eles abrirem as portas para todos os tipos de pessoa, até os radicais de direita. Eles meio que estenderam o tapete de boas-vindas aos skinheads neonazistas.
Os skinheads tendem a ser um grupo de pessoas particularmente violentas. Em 2007, Morris Dees, fundador da SPLC, entrou com um processo civil contra o mago imperial e fundador da IKA, Ron Edwards, em nome de Jordan Groover. Ele queria $1 milhão por danos. A SPLC alegou que a IKA havia instigado a agressão ao pegar jovens com antecedentes violentos, treiná-los mal e depois encorajá-los a atos de violência. Quero dizer, supremacia branca, salve Vitória e 88. Tínhamos que convencer o júri de que, apesar de Ron Edwards não tê-los mandado essa feira específica, não saber que eles iam e não ter dito a eles que espancasse ninguém, ainda assim ele era responsável. Edwards decidiu representar a si próprio. Queria ser advogado como eles para dramatizar tudo tão bem. Edwards tinha dinheiro para contratar um advogado, mas diz que não achou nenhum que concordasse em representá-lo. Se você não pode apresentar as provas, não pode usá-las na abertura. Eu tentei vários advogados. Eu até coloquei $10 mil que peguei emprestado na mesa de um advogado para tentar contratá-lo. E ele me disse que não representaria a clã. Ron declarou que não era responsável. Ele foi ingênuo ao pensar que, se não sabia que eles estariam lá, não poderia ser responsabilizado. Eu nem sabia onde eles estavam. Com o tempo, a defesa inexperiente de Ron começou a enfraquecer. Por que a IKA deveria ser responsabilizada, meritíssimo? Objeção, meritíssimo. Tá, tudo bem. Mantida. A testemunha principal da SPLC era Cale Kelly, de 48 anos, que insistiu ter sido membro da IKA e que o grupo promovia violência. Ron Edwards tentou contestar o relato dele, mas não parava de quebrar as regras do tribunal. Ron, fui um membro da sua unidade. Não foi, não. Você nunca foi membro. Senhor Edwards, não pode discutir, pode fazer perguntas. Certo, eu faço objeção, tá? Não pode fazer objeções, pode fazer perguntas e precisa aceitar as respostas. Quando eles me julgaram, eu ia sentar ali sem falar nada. Só sentar ali na cadeira e ficar calado. E se o juiz me chamasse, eu diria, sinto muito, meritíssimo. Não sei como se faz nada disso. Senhor Edwards, quando faz uma pergunta, Sim. Ele responde. Sim. Mas não comenta sobre a resposta, certo? Estamos entendidos? Mas não foi o que eu fiz, eu não sabia. Eu não sou advogado. Eu não tenho mais perguntas. O julgamento durou 3 dias. Se esses homens tivessem agredido um homem branco, esse caso estaria sendo ouvido nesse tribunal hoje. Obrigado. O júri deliberou por 7 horas. Jurados podem voltar. Depois deram o veredito. Esse que foi entregue a mim é o veredito? A favor da SPLC. A indução e o encorajamento de Ron Edwards foi um fator substancial nos ferimentos e danos a Jordan Groover. A resposta é sim. Ron Edwards foi ordenado a pagar $1,3 milhões por danos a Jordan Groover. Estou em uma organização politicamente incorreta, que é impopular por causa das nossas crenças. Deixe que me crucifiquem por ser o racista grande e mau, cheio de ódio. Esse é o jeito que Morris Dees tem de tentar derrubar a IKA. Nós dois nos odiamos. A IKA levou um golpe quase fatal, mas não por muito tempo. Assim como seus ancestrais, eles renasceriam das cinzas, prontos para lutar. Maldito Morris Dees! Maldito Morris Dees! A IKA sobreviverá! A IKA sobreviverá! Novembro de 2008. Brandenburg, no Kentucky. 12 anos depois de Ron Edwards revitalizar a KKK formando os clãs imperiais da América, ele perdeu um julgamento de $1,3 milhões pelo espancamento de Jordan Groover por 2 membros da sua clã. Tudo o que os advogados do queixoso mostraram durante esse julgamento foi quais são as minhas crenças. Ron deixou a posição de mago imperial.
mas ainda mora no complexo da IKA, perto de Louisville, e é o conselheiro do grupo. Eu sempre vou acreditar na clã e sempre vou trabalhar por ela. Mas basicamente quis deixar outra pessoa liderar. Von está apelando da decisão do tribunal. E apesar da ação judicial prejudicial da SPLC, Von diz que a IKA sobreviverá. Nós aprendemos com tudo o que acontece, nos adaptamos, mas não vamos a lugar algum. Aliás, alguns enxergam os eventos atuais como solo fértil para as crenças de ódio da IKA. Estamos vendo uma tempestade perfeita de fatores que favorecem as possibilidades de recrutamento desses grupos. A imigração contínua de não brancos, a piora da economia e a eleição de Barack Obama para presidente. Acredito que todas essas coisas juntas, claramente, criam uma situação realmente fértil para o recrutamento. As pessoas vão ficar deprimidas. Elas querem estar com gente como elas. E é aí que elas vão procurar grupos como os nossos, que apoiam a fraternidade. Quando as pessoas não tiverem comida, não tiverem emprego, não tiverem água e tiverem filhos famintos, teremos caos. Então eu gostaria de saber quem são meus amigos. A IKA não divulga o número de associados, mas os membros em grupos radicais similares cresceu 54% entre 2000 e 2008. Em abril de 2009, o Departamento de Segurança Nacional divulgou um alerta de que grupos de direita estavam ganhando recrutas e poder, ampliando o espectro do terrorismo nacional. A venda de armas a pessoas físicas aumentou pelo país inteiro. Um amigo foi a uma feira de armas há algumas semanas e disse que o lugar estava lotado, com filas para entrar e cidadãos comprando armas para todos os lados. Agora você acha que todos aqueles cidadãos lá eram da clã, ou neonazistas, ou skinheads? Eram cidadãos comuns. Quer dizer, as pessoas estão preocupadas. A clã vê esses cidadãos comuns como novos recrutas. Eles estão alistando candidatos pela internet enquanto promovem a supremacia branca, o ódio a outras raças e a União Branca Mundial. Eu diria que, 20 anos atrás, o membro padrão da clã quase não tinha sucesso em levar a sua mensagem a potenciais seguidores e recrutas. Isso mudou de maneira bastante dramática, em grande parte por causa da internet. Podemos ir a qualquer lugar do mundo. Temos grupos em países e continentes diferentes. E podemos nos comunicar com eles em segundos. Joe Geddes se considera um membro vitalício e não vê nada além de crescimento para a clã. Agora todos estão começando a olhar e prestar atenção. Então é nossa hora de começar a tentar falar com as pessoas. Depois de cumprir 2 anos pela agressão a Jordan Groover, Jared Hensley foi expulso da gangue, de acordo com os seus estatutos. Eu fui preso. E a constituição deles diz que eles devem expulsar todos os membros que se meteram em encrenca. Em 2009, ele se juntou a um grupo novo de skinheads chamado SWA, a Suprema Aliança Branca. Eles têm mais de 300 membros oficiais. Ele vê o grupo como sendo mais agressivo que a IKA, mas diz que a visão do futuro é a mesma. Um mundo onde pessoas brancas vivem por conta própria. Famílias brancas boas vivendo da terra, lavrando a própria terra e juntando as fazendas, arando suas terras, matando sua própria comida, sem crime, sem nenhum tipo de preocupação na vida. É uma utopia da supremacia branca que a IKA diz que existirá, de uma maneira ou de outra. Mais cedo ou mais tarde, teremos uma guerra civil. Todos são mestiços por esse país afora. Podemos retomar nosso país. Se eles vão ser ignorantes a ponto de fugir da gente e nos temer, que se danem. Se nós formos processados e não tivermos um centavo na IKA, sempre teremos alguém para continuar no mesmo caminho e seguir com a batalha. Nós voltaremos. IKA. Supremacia branca! Supremacia branca!